Eu até citei ele rapidamente na semana passada, e hoje Deus nos deu uma palavra maravilhosa, edificante, e o tema é: avalie a si mesmo. E você vai ver que tremendo a grandeza dessa palavra, a grandeza da palavra de Deus. Salmo 139, vamos ver do 1 ao 6 primeiro. Todo mundo conhece, né? Esse salmo de Davi. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Agora vamos lá no versículo 23, de novo, olha só o que diz. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Até aí, vamos orar. Peça para Deus só falar com você. Hoje, culto da palavra, culto do Espírito Santo. Ele veio para nos ensinar. Pai, fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, esse salmo de Davi, ele fala da prática da introspecção, né? Que é isso, é você olhar para dentro de si mesmo. A arte, né, de se investigar, de investigar acuradamente a si mesmo, com o propósito de localizar os erros, os acertos, as boas qualidades, as más. O propósito dessa avalia a si mesmo é nesse sentido, acertar, identificar, olhar para dentro de si, identificar a virtude, identificar o pecado, identificar o sucesso, identificar o fracasso, sempre sob essa visão da vontade de Deus, sempre sob a perspectiva cristã, né? Então, analisar a si mesmo. E você vai ver que esse salmo de Davi é interessante, queridos, porque ele foi escrito logo após ele ter cometido aquele grande erro lá com Urias. Lembra que Davi errou, Davi caiu em pecado, Davi adulterou, e além dele não se arrepender, né, do erro dele, ele foi tentar dar um jeitinho e preparou e matou, né, Urias. Esse salmo foi escrito depois disso. Então o coração dele estava ali com uma dificuldade, uma certa dificuldade de reconhecer o próprio erro. Uma certa dificuldade de reconhecer onde que ele tinha errado, onde ele tinha falhado. E é interessante você ver o Salmo 139, por quê? Porque além do Pai Nosso, porque o Pai Nosso é a primeira oração, né, que é uma oração de sondagem, também de autoanálise, né? Porque fala, Senhor, perdoa como eu tenho perdoado, né? Também ali é uma passagem que ela fala realmente a respeito disso, sobre essa introspecção. E fora esse momento que é o Pai Nosso, que na verdade é uma conversa, mas fala sobre você mesmo, é uma conversa com Deus, mas também sonda tudo que está dentro de você. Aqui, esse salmo de Davi também mostra uma situação igual. Então, Davi aqui, ele tem, né, ele faz esse pedido de sondagem. Senhor, me sonda.
E ele estava com essa dificuldade de admitir plenamente o grave pecado que ele tinha cometido contra Urias. Ele estava com essa dificuldade. E ele, naquele momento, ele começa a realmente a se posicionar desta forma diante de Deus, e ele pronuncia 4 verbos de introspecção, 4 verbos de autoanálise. Lembra que Jesus falou assim? Olha, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, olha que interessante. No momento em que a gente senta na mesa com Deus, a ordem que ele nos dá é: avalia você mesmo. Por quê, queridos? O maior problema da humanidade é esse. Olhar para si mesmo. Lembra que fala lá? Se você quiser falar de alguém, tira primeiro o argueiro, né, que está no teu olho, né? Por que tem gente que gosta, né, de difamar o próximo, de ver o erro do outro, mas lá não olha para si mesmo, não vê o que fez, não vê o que causou, não confessa o seu erro, não confessa a sua ilicitude, não confessa a sua maldade, não confessa a sua crueldade. Não, a pessoa só vai lá, fulano fez isso, fez aquilo, mas ela fica cega com relação ao próprio erro. E esse é o maior problema da humanidade. Por quê? Porque quem não consegue avaliar a si mesmo, quem não consegue analisar a si mesmo, impossível será alcançar alguma libertação, alguma melhora, algum crescimento, algum perdão e menos ainda salvação. Por quê? Porque você vai ficar olhando o cisco no olho do outro e não vai ver a trave enorme que está no seu. E aí o que vai acontecer? Você vai querer entrar no céu lá julgando o outro, enquanto dentro de você está o quê? Pecados não confessados, pecados alimentados, pecados ali contaminando todo o seu ser, e era o que estava acontecendo com o salmista Davi. Ele tinha acabado de matar Urias, e ele estava ali com dificuldade ainda de saber qual era o erro dele realmente, com dificuldade de identificar que ele cometeu um erro grave, e tem pessoas que agem exatamente assim, cometem coisas gravíssimas, né? É como se diz, né? Nem tudo é diabo. Já ouviu essa expressão? Nem tudo é diabo. Então vai lá e aí fala, é o diabo que se levantou. Não foi o diabo. Às vezes a pessoa foi lá, ela criou uma confusão, ela criou uma situação, ela criou uma ofensa, né? Igual a pessoa que fala, foi o diabo não usou o cartão de crédito. A pessoa gastou. Então, o ser humano tem essa mania, né, de exteriorizar o problema, mas a Bíblia nos convida ao quê? Para autoanálise. E você vai ver aqui que esse salmo, ele fala dessa introspecção, de análise, autoanálise. E tem 4 verbos aqui. Primeiro, diz a palavra de Deus para nós examinarmos a nós mesmos, examinarmos ao nosso próprio coração. E aqui, nesse momento, o próprio salmista Davi, ele fala no versículo 23, sonda-me, ó Deus, conhece-me o coração, prova-me o coração. Mas lá no versículo 1, ele fala, Deus, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe. Quando eu me sento, quando eu me levanto, de longe, o Senhor já penetra o meu pensamento. Ainda a palavra nem chegou na minha língua, olha só, queridos. E Deus já conhece tudinho que eu ia falar. Antes da língua falar o que tem que ser dito, Deus já conhece. Deus cerca por trás e por diante, e Ele põe a nossa mão. Então perceba que a primeira coisa que o salmista daqui ele fala sobre o exame de Deus. Que Deus nos conhece antes até da palavra sair da nossa boca. Antes da nossa língua soltar a palavra, Deus já sabe o que a gente ia dizer antes.
Veja lá 1 Coríntios 11, 28, que é o verbo exato que Jesus usou a respeito de examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o primeiro verbo dessa autoanálise é se examinar. É você ter essa capacidade, né? O que acontece quando você vai no médico? O médico vai te examinar. Então, o médico vai lá, vai ver sua boca, vai ver seu olho, vai bater na sua costela, ou vai ver seu joelho, mas ele vai te examinar. Então, Deus está falando, olha, examine-se. Jesus está falando, se examina. Examina. Examina a tua real condição. Coloca agora em Sofonias 2:1. Perceba que é ordem de Jesus se examinar. Olha o que diz, concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Olha que interessante, queridos. Jesus falando agora, Deus falando para a nação toda. Era uma nação que não tinha pudor, que não tinha moral, que não tinha, né, crédito devido, mas estava ali, olhando para o outro, ao invés de olhar para si mesmo. Ao invés de examinar a si mesmo. E então, vem o segundo verbo desta cura e libertação da parte de Deus, que nós vimos lá no Salmo 139, versículo 3, que é o esquadrinhar. Então, o que o salmista Davi disse? Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Então, você imagina, querido, você está lá andando, e está passando o raio-x assim. Olha que sério, né? E tem vezes que a gente sente isso na igreja, né? Que a gente até comenta entre os pastores. Parece que a pessoa entra na igreja, e ela entra na igreja com má intenção, com o coração, que ela não quer Deus, ela quer o mal. Parece que o anjo do Senhor só esquadrinha assim. E começa então a haver um trabalho. Quer se converter? Quer se converter? Vai se converter? Não vai se converter? O anjo do Senhor já passa a espada só. É isso que eu vejo. Porque é impressionante. A Bíblia fala isso. Deus esquadrinha o nosso andar e até o nosso deitar. Então você está lá deitado, está passando raio-x assim em você. Então a pessoa às vezes está lá no leito dela e ela está se enchendo de mal intenção, se enchendo de mau pensamento, se enchendo de crueldade, se enchendo de perversidade, se enchendo de ingratidão, se enchendo de blasfêmia, se enchendo de vingança, e o anjo do Senhor só está lá esquadrinhando aqui. Depois vê o perfil, a característica moral, imoral da pessoa, que não quer se converter, o anjo do Senhor só dá uma ajudinha só. Essa é a verdade. E sabe o que acontece? O salmista Davi fala isso aqui, ó. O Senhor esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Vamos ver lá Salmo 10:15. E aí você vê que é interessante, porque uma pessoa que tem, né, um mal comprometendo o seu interior, ela vai encontrar logo, né, um enviado de Satanás para realmente potencializar aquele mal, para empurrá-la mesmo de vez para o inferno. É como se o diabo, né, pegasse e disse, essa aqui tem um potencial, né, de eu arrastar, então vou pegar, vou insistir, porque vai continuar no erro do seu coração. Por quê? Porque não quer se converter. Olha a diferença, olha o que aconteceu com Davi, queridos. O homem segundo o coração de Deus tinha acabado de matar, tinha acabado de sair de um adultério. E ele mesmo estava com dificuldade de olhar para dentro de si, de ver qual era o seu problema. E olha o que diz o Salmo 10:15. Quebranta o braço do perverso, do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Então, Deus, ele olha para o perverso, Deus, ele olha para aquele que está comprometido moralmente, como ele estava olhando para Davi aqui, e ele vai esquadrinhando.
Ele vai esquadrinhando. É aqui, está comprometido moralmente, está comprometido espiritualmente, está comprometido mentalmente, está comprometido na fala, é esquadrinhar. É como, né, quando vai fazer uma cirurgia plástica, lembra lá? Eles desenham assim. Quando vai fazer uma cirurgia plástica, esquadrinha, faz o desenho da área comprometida que precisa ser arrancada. Ó, tem esse problema, mas o que Deus quer? Deus quer fazer a cirurgia. Deus quer libertar. Deus quer transformar. Mas o que é a geração atual? Não quer conversão. Não conhecem o caminho da conversão. Não conhecem o evangelho da conversão. Conhecer o evangelho que eu busco a Deus atrás de um milagre. Eu busco a Deus atrás de uma prosperidade. Eu busco a Deus atrás de uma cura. Ah, é para isso que eu quero Deus. Se Deus não me der isso, então não presta. Não busca Deus por Deus. Não busca Deus porque quer Deus. Porque só quer algo dele. Mas o Senhor, ele veio para nos converter. O Senhor veio para nos libertar. O Senhor veio para nos transformar. E a primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É para isso que tem o evangelho. O evangelho veio para salvar os pecadores dos próprios pecados. E olha que interessante. Deus pega o perverso, o malvado, e ele esquadrinha a maldade dele. Ó, a perversão no coração, a perversão na alma, a contaminação na boca, a contaminação nos caminhos. O que acontece? E ele esquadrinha até não achar mais nada nele. Porque o Senhor, ele quer o quê? O que a Bíblia diz? A árvore que dá frutos, ele limpa para que dê mais frutos. Agora a árvore que não dá frutos, ele arranca e ele joga no lago de fogo. É isso que está na Bíblia Sagrada. Por isso que é importante nós entendermos as pessoas que dizem estar no evangelho, mas não se abrem para uma transformação, é porque na verdade nunca conheceram o evangelho, porque o evangelho é a vinda do Senhor Jesus para nos converter, e a palavra de João Batista é: eu vos batizo com água, mas virá aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é para queimar a palha das nossas vidas. Então a vontade de Deus é esquadrinhar as nossas maldades e o quê? E limpar a maldade do corpo, da alma, do espírito da pessoa, até que não seja achado mal nenhum na vida daquela pessoa. Mas o que acontece? As pessoas estão ali como Davi estava na ocasião. Está sendo ali cheia dos comprometimentos. Agora coloque no Salmo 139:3. Mas não se deixam podar, não se deixam lavar, não se deixam purificar. Olha o que diz: esquadrinhas o meu andar, meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então eu quero te dizer, todos nós somos pecadores diante do Senhor. E o Senhor nos esquadrinha. Mas quem é filho, quem quer realmente viver o novo de Deus, ele vai fazer como Davi fez e fará. Daqui a pouquinho você vai ver. Porque ele via e reconhecia um mal em mim. E ele queria a limpeza, a libertação na própria alma. E ele fez o que Jesus, anos depois, mandou fazer. Examine você. É você que examina você mesmo. E ele fez isso. Agora, olha só o terceiro verbo do Salmo de Davi. Sondas. Sondas. Como ele declarou aí na palavra: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. O que é a sonda? Quem já viu aquilo, né? Que fala que enviaram a sonda para o fundo do mar, e falam que enviaram a sonda, né? Para o mar, para a lua, para o espaço, e colocaram uma sonda no subsolo, e colocaram uma sonda. Então a sonda é um exame profundo. Queridos, é muito sério o grau de abertura que a Bíblia nos fala. E Davi está falando: Senhor, tu me sondas.
Tu vais no mais íntimo, no mais profundo, e a sonda vai lá, e ela vai varrendo tudo, e ela vai vendo tudo ali, né? E ela vai identificando tudo. E eu quero te dizer em nome de Jesus, nada fica oculto diante dos olhos do nosso Deus. E como a Bíblia diz, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Por isso, o salmista Davi, ele fala: Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me conheces. O terceiro verbo é sondar. O quarto verbo é provar, que está lá no último versículo, né? Que nós lemos, 24. Vê se há em mim algum caminho mau. O versículo 23. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me. Prova-me e conheces o meu pensamento. O quarto verbo é provar. O que é provar? É submeter a teste como você pensa, como você sente, como você age. E nós vemos isso em Provérbios 17:3. Então, Davi ali, ele está se submetendo totalmente à mão do Senhor. E diz a palavra de Deus, o crisol prova a prata, o forno, o ouro, mas os corações prova o Senhor que prova. É o Senhor que prova o coração. O crisol prova a prata, né? O forno prova o ouro, mas ao coração quem prova é Deus. E nesse momento, Davi está dizendo: Senhor, submete meu coração ao teste, submete meu coração à tua prova, Senhor. Como eu vou reagir? Como eu vou me sentir? Como que Deus nos prova, querido? Nos submetendo às situações, às circunstâncias, para ali nós mostrarmos como está o nosso coração, como está o nosso estado mental, como está a nossa fé. Hebreus 11:17, vê se eu anotei direitinho. Também ele fala a respeito disso que é a prova do Senhor. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então, Abraão foi colocado à prova. Deus queria ver, deixa eu ver se seu coração me ama mesmo acima de tudo. E colocou Abraão à prova. E Abraão passou na prova. E é isso que você precisa hoje, se abrir diante de Deus. Porque quer você queira, quer você não queira, Deus quer que você se examine. Por quê? Porque Ele te esquadrinha de dia e de noite. Porque Ele te sonda no mais íntimo e Ele vai te provar no seu dia a dia, nas circunstâncias, nas amizades, nas conversas, nos sentimentos, para ver o que realmente está no teu coração. Porque a Bíblia fala que há um povo que honra a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Então a prova vem para nos provar se realmente nós estamos conforme aquilo que nós falamos, que nós professamos. Então a prova vem para confirmar a tua fé, para confirmar a tua convicção, para confirmar a tua certeza em Deus. Então, quais as áreas de prova? Nós vamos ver aqui quais as áreas nós seremos sondados. Áreas de sondagem. Primeiro, a primeira sonda, ela vem sobre a sua nascente. A nascente de tudo. Coloca lá em Jeremias 11:20. Aonde que nasce tudo? Aonde que é realmente que nasce os seus sentimentos, as suas emoções? Olha o que diz. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz, provas o mais íntimo do coração. Amém? Então, a primeira área de sonda é sobre o teu coração. E Deus, ele vai lá na nascente, porque o coração é a nascente de tudo. A boca fala do que o coração está cheio. E a Bíblia diz que é do coração que vem o mal, que vem a maldade, que vem a crueldade. É do coração que vem o que? O adultério. É do coração que vem a impureza. É do coração que vem o mal. Então, a primeira área de sondagem é o nosso coração. Coloca em Provérbios 4:23. Então, Jeremias falando: Senhor, tu provas o mais íntimo do coração humano.
sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a primeira área que nós precisamos preservar é o nosso coração, porque é do nosso coração que procede o quê? A fonte da vida. Então se o seu coração, a tua fonte da vida, a tua nascente, se contaminar, o que vai acontecer? Você vai ser todo contaminado. Por isso que diz que quem tem o quê? Quem tem os olhos puros, quem tem o coração puro, verá Deus. Por quê? Porque se você preservar o teu coração, guardar o teu coração, guardar de quê? Guardar da raiva, guardar do ódio, guardar daquilo que é sentimentos demoníacos, que querem muitas vezes te contaminar. A tua fonte da vida é o teu coração. É o teu coração que você tem que guardar. Porque se você tiver com o teu coração guardado, querido, ninguém consegue te abalar. Se você tiver com o seu coração guardado, você está forte para enfrentar a vida. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é ele que é a fonte da tua vida. Se você deixar o teu coração ser contaminado, a tua fonte vai o quê? Começar a exalar malignidade para o teu corpo todo e vai trazer doenças para o teu físico, para a tua alma. Nós vimos lá que o próprio salmista, ele disse, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. E no versículo 23 ele falou, Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. E é isso, a primeira sonda vem sobre o teu coração. A segunda sonda é sobre as suas razões. Por que você fala da forma que você fala? Por que você pensa como você pensa? Por que você age da forma que você age? Por que você se comporta dessa maneira? E nem sempre você vai encontrar o quê? Uma motivação pura. Então Deus, ele sonda também o quê? As nossas razões pessoais. Que é importante você identificar em você. Por que eu sou dessa forma? Por que eu ajo dessa maneira? Ah, é porque agiram assim comigo. É porque eu fui criado assim, é porque eu recebi isso. Então, põe um ponto final nisso e começa, porque você nasceu de Deus, você nasceu de novo, e então você não deve estar debaixo das mesmas deformações dos seus antepassados, em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus, nasci de novo, nasci do Senhor, então agora o meu modo de falar, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de me comportar é conforme a imagem e a direção do meu Deus em nome de Jesus. Sonde as tuas razões pessoais. Sonde as reações a que você está sujeito. Por exemplo, que resposta que você dá à má ação de alguém. Estude realmente as suas reações. Porque as suas reações, elas vão revelar o conteúdo e a grandeza ou pequenez da tua espiritualidade. Veja, por exemplo, Caim. Como Caim reagiu diante, daquela situação que envolvia Abel. Ele agiu com ódio. Você vê como a reação, ela demonstra e revela, na verdade, o nosso interior, a nossa espiritualidade. Olha só, veja, por exemplo, Lameque. Como Lameque agiu quando pisaram no pé dele, você lembra? Lá em Gênesis, diz lá, Gênesis 4:23, ele fala assim, um homem pisou no meu pé e eu peguei e matei. Por quê? É reação. Vamos ver como Moisés agiu quando ele viu a adoração do bezerro. Quando ele foi lá, viu adorando o bezerro, o povo lá, ele já se enervou, pegou as tábuas da lei e jogou no chão. A reação, ela fala da nossa espiritualidade. Como o jovem rico agiu quando ele foi desafiado, quando ele foi ali, desafiado por Jesus. Jesus falou para ele, olha, vende tudo que você tem então e dá aos pobres. O que ele fez? Como ele se manifestou? Ele preferiu deixar Jesus de lado. Como nós vemos então que diz a palavra de Deus que as nossas reações, elas vão revelar claramente
o que há realmente no nosso coração. Então Deus permite uma situação para ver a tua reação. E é nessa hora que você tem que sondar a tua reação, para a tua reação ser uma reação sábia, para a tua reação ser uma reação abençoada, para a tua reação ser uma reação de um servo do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A quarta sonda é a sonda da nossa consciência. E você pode pensar, né? Realmente a nossa consciência ela não é 100%, porque a Bíblia nos fala que a nossa consciência ela pode ser boa. Vamos ver 1 Timóteo 1,5. A sua consciência pode ser boa. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e da consciência boa, da fé sem hipocrisia. Sim, a sua consciência pode ser boa. Então, você avaliar sua consciência, sim, se ela é boa, glória a Deus. A sua consciência, ela pode ser uma consciência limpa. 1 Timóteo 3,9, diz ainda a palavra do Senhor. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. A sua consciência deve estar limpa, né? De você saber, bom, eu fiz o que Deus quis, eu procurei fazer conforme a vontade de Deus, eu tenho procurado fazer a vontade dele. A consciência, ela pode ser pura, 2 Timóteo 1,3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Então aqui Paulo, ele está falando, né, de uma consciência boa, de uma consciência limpa, de uma consciência pura, que ele não deve nada, porque ele realmente não está comprometido, não tem peso nenhum na consciência. Mas também existe o que? A consciência fraca. 1 Coríntios 8,7. Olha o que diz a Bíblia. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência desses podem ser fracas e vem a contaminar-se. Então aqui Paulo está falando à igreja de Coríntios, porque o povo comia coisas sacrificadas aos ídolos, e tinham aqueles que tinham a mente, o quê? A mente, a consciência fraca. E eles, o quê? Eles ficavam ali naquela, o diabo, e o diabo isso, e o diabo aquilo, e aquele peso na consciência, e tudo que você faz sem fé é pecado. Por exemplo, uma igreja cheia de tradições, e lá a tradição rege que tem que usar saia até o pé. Se a pessoa acredita que ela precisa usar a saia até o pé, que isso é agradar a Deus, quando ela não usa a saia até o pé, ela está pecando. Por que se não é pecado? Porque ela está o quê? Fazendo algo sem fé. Ela está fazendo algo achando, eu estou contra Deus. Eu estou pecando contra Deus. É pecado eu passar um batom. Ela, na cabeça dela, ela tem fé que é um pecado ela passar batom. Então, quando ela, o quê? Se ela passar um batom, realmente ela está pecando. Por quê? Porque na consciência dela, ela pôs que o batom é um pecado diante de Deus. E quando ela faz aquilo, ela está fazendo algo que ela julga que desagrada a Deus. Mesmo Deus não está nem aí para o batom dela, para a saia dela. Mas tudo que você faz sem fé, você desagrada a Deus. E a consciência fraca é isso. A pessoa, ela põe sobre si um jugo e ela mesma não tem, né, a força para ir além naquilo que ela precisa fazer, naquilo que ela precisa desenvolver. Ela não vai até o fim e ela tem uma consciência fraca sobre a sua fé com Deus, sobre a sua convivência com Deus. A consciência pode ser corrompida. Tito 1,15. Então, as pessoas, hoje a humanidade, tiveram a sua consciência corrompida. Olha só. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas.
Então, o que acontece? Hoje, o mundo teve a sua consciência corrompida. Eles perderam a noção do que é santo, do que é profano. Corromperam a consciência deles. Então, não há problema a ilegalidade, a imoralidade, a devassidão, as orgias. A mente, a consciência deles foi corrompida. A Bíblia diz que Deus pôs a lei na consciência dos homens. Todo ser humano nasceu com a lei de Deus na consciência. Então, desde pequenininho, a criancinha sabe sim que ela não pode roubar, que ela não pode matar. Ela sabe que ela não pode fazer o mal. Mas o que acontece? O mundo hoje cauterizou essa consciência para que as pessoas percam a consciência. Por isso que você vê filho matando o pai, pai matando o filho, e você vê a loucura que está esse mundo. Por quê? Corromperam a consciência das pessoas. Então não se assuste, porque a pessoa faz a maior barbaridade e ela acha absolutamente normal. E ela nem tem o peso na consciência. Não tem. Faz o que faz, apronta o que apronta e ainda quer, dizer que está tudo certo na vida delas. Mas não está certo. E o dia do Senhor o dirá. Mas hoje, a consciência de muitos está corrompida. E a consciência também de muitos está cauterizada. 1 Timóteo 4:2, que diz que muitos, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Então a pessoa mente tanto, a pessoa engana tanto, a pessoa é tão mentirosa que a consciência dela cauterizou. Ela mesma acredita na loucura que ela fala. Então ela apronta, faz o mal, faz a maldade, mas apronta tanto, mas a mente cauterizou. Não sente culpa, não sente arrependimento, não sente a capacidade de pedir perdão. Para que perdão? Não errei, quem errou é o outro, só o outro que errou. E aí a mente cauterizou, não tem arrependimento, não tem quebrantamento. Por isso que aqui a Bíblia está falando sonde a sua consciência, sonde o seu coração, sonde as suas razões, sonde as suas reações, quais reações que você tem tido. Quinto, sonde o seu caráter. O que é o caráter? É um modo de ser, é um modo de sentir. Queridos, Absalão, ele tinha tudo de bom, mas ele tinha o quê? Um problema de caráter. Absalão era lindo, Absalão era um homem extremamente sociável, Absalão era um jovem forte, capaz, filho do rei Davi. Mas, independente de tudo que ele tinha, ele não tinha o quê? Caráter. Então, sonde o teu caráter. Em contrapartida, Timóteo, esse rapazinho que nós estamos lendo a carta dele, ele tinha um problema físico. Ele não era muito bem de saúde. 1 Timóteo 5:23. Mas ele tinha um caráter aprovado. Olha a diferença. Olha o que Paulo fala para ele. Não continue a beber somente água. Usa um pouquinho de vinho por causa do teu estômago e da tua frequente enfermidade. Então Paulo fala para ele beber um cálice de vinho até todo dia, porque ele tinha um problema gástrico forte, além de muitas enfermidades que ele tinha. Então, perceba, embora ele fosse um jovem enfermo, ele era o quê? Um jovem de caráter aprovado. Coloca lá em Filipenses 2:22. Por quê? Porque nós precisamos sondar o nosso caráter. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Aqui Paulo está falando de Timóteo, que conhecia o caráter aprovado de Timóteo. Então hoje, a palavra de Deus também é: sonde o teu caráter. Porque não adianta ser bom, não adianta ter capacidade, não adianta ter dons, se não há um caráter. Porque é melhor, às vezes, nós não sermos tão bons fisicamente, mas termos o caráter, porque é isso que permanecerá para sempre. Sexta coisa, sonde a tua fé. 2 Coríntios 13:5. Veja a sua fé. Você tem fé mesmo? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé.
Então, sonda a sua fé. Você está na fé mesmo? Ou você está só na religião? Não, eu sou um crente no Senhor Jesus. Mas na hora da prova não tem fé para nada. Não acredita em nada. Não crê em nada, que Deus possa fazer nada. Será que você está na fé mesmo? Então hoje, sonda. Examine a si mesmo se você realmente está na fé. Prove a você mesmo. Ou você não reconhece que Jesus Cristo está em você. Então, se você não reconhece, então, sonda aí sua fé. Vê se você está na fé. Segundo, Tiago 2,14. Está falando, sonda a tua fé. Veja como está a sua fé. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode a fé salvá-lo? Ah, eu estou na fé, mas eu não faço nada. Eu penso que Deus vai fazer as coisas desabar lá do céu na minha cabeça. E eu pego e falo, um dia Deus vai fazer, vai cair do céu na minha cabeça a minha vitória. Irmão, prove se você tem fé, mas não tiver as obras. Então tenha as obras de acordo com a tua fé. O que você crê? Você crê que vai acontecer o quê? Então viva, haja de acordo com a tua fé em nome do Senhor Jesus. Mateus 13:58. Sonda a tua fé, o Senhor está te chamando hoje para isso. E ali, olha que sério, queridos, Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então a incredulidade era tão grande em uma cidade que o milagre, o próprio Jesus em pessoa ali, não conseguiu fazer milagres. E é interessante que nessa cidade, você vai ver que diz que Jesus só indo na cabeça, pondo a mão na cabeça de um ou de outro, que conseguiu ainda curar um ou outro. Porque era tanta dureza de coração, era tanta incredulidade, que as coisas espirituais não aconteciam. Sonda a sua fé, se ela é uma pequena fé, né? Mateus 6:30. Sonda a tua fé. É importante você ter esse entendimento. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então sonde, como está a sua fé? Sua fé é uma grande fé? Mateus 15:28. Ou a sua fé é nenhuma fé, como aquele homem falou, ai Senhor Jesus, ajuda-me na minha pouca fé. Então lhes disse Jesus, ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como tu queres. Como está a sua fé? Você é alguém cheio de fé? Atos 6:5. Sonde a tua fé hoje. Investigue a qualidade da sua fé. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então hoje, em nome de Jesus, sonda a tua vida. Porque o Senhor já nos esquadrinhou. Ele esquadrinha o nosso andar, nosso deitar. Sonda você mesmo, examina você mesmo. Sonde o amor em você, o teu amor a Deus. Deus está acima de tudo na tua vida. Deus vai te submeter a testes para provar a sinceridade, a força e o amor no seu coração. Porque o nosso amor a Deus não pode ficar só em palavras. Cristo provou o seu amor por nós, entregando-se lá naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. E que você possa ouvir Jesus te falar hoje, como ele falou a Pedro. Tu me amas, Pedro? E Pedro ali abaixou a cabeça, triste, porque ele sabia o que ele tinha no coração dele. E por último, que você possa deixar Deus sondar o teu trabalho. Gálatas 6:4 fala sobre o nosso trabalho, ele ser sondado. Será que há mais planejamento do que esforço? Cada um prove o seu labor. O nosso trabalho também tem que ser o quê? Provados. Será que há mais palavras do que ação? Será que há mais planejamento do que execução? Será que há mais promessas do que esforço? Será que há mais relatórios que atividade? Será que há mais dispersão do que concentração? Será que há mais foguetório do que realmente realização? Nós precisamos abrir o nosso coração para a prestação de serviços também
ao nosso Deus na nossa vida secular, na nossa vida espiritual. É preciso nós sondarmos o nosso comportamento diário. Termina então com Salmo 139, 24. E você precisa entender, tu me sondas, Senhor, tu conheces. O Senhor sonda o teu pensar. O Senhor sondou o teu pensar hoje. O Senhor sondou o que você viu, o que você ouviu. Ele sondou. Por quê? Porque nós precisamos buscar realmente viver de forma que agrade a Deus. E olha como Davi termina o Salmo. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que hoje Deus possa esquadrinhar o nosso coração. E deixa Ele riscar. Vai riscar a papuda de um lado, a papuda do outro lado, né? Olha essa perversão aqui herdada, essa maldadezinha, né? Esse espírito acusatório, essa crueldade, esse desamor. Deixa o Senhor esquadrinhar você hoje. Deixa o Senhor te sondar. Apocalipse 2:23 fala que o nosso Senhor é aquele que nos sonda. Nunca mais. 2:23, Apocalipse. A todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Amém? E vos darei a cada um segundo o quê? As minhas obras? Não. A cada um segundo as suas obras. Olha só. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um segundo as vossas obras. Vamos ficar em pé, queridos, no nosso lugar. Em nome de Jesus. Que você possa hoje, nesse culto, entender. Lembre-se, o Senhor é o que te sonda. Lembra que Ele sondou Caim quando ele estava com aquele sentimento no coração. Lembra que Ele sondou Adão quando Ele disse: Adão, onde você está, Adão? É Deus que sonda, Deus sonda tudo, queridos. Ele sondou Elias quando estava dentro da caverna. Onde estás, Elias? Ele sondou Jonas quando Jonas estava ali, né? Naquele espírito de rebeldia, dentro daquela embarcação. Ele sondou debaixo daquela árvore. Ah, Jonas, para que você está dessa forma? Ah, Senhor, o Senhor não fez como eu queria. Ele sondou o leproso. Ele sondou a Pedro. Ele sondou a sunamita, a samaritana. Ele sondou o rico. O Senhor nos sonda e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor que sondo a mente e o coração. Feche os seus olhos agora. E eu quero te dizer, é muito sério isso, queridos, porque nós temos visto isso. Toda vez que nós não somos inteiros, nós habilitamos realmente ataques demoníacos, de pessoas demoníacas. E pessoas demoníacas mandadas por Satanás, elas sabem exatamente quem está comprometido espiritualmente, elas vão direitinho, é exato, nas pessoas exatas. Porque o diabo, o quê? Ele é o que lança a sua semente da destruição para a morte mesmo espiritual. Senhor, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, meu Pai. Todas as igrejas saberão que é o Senhor que conhece a mente e o coração, meu Pai. Nada, nem ninguém passa, Senhor, desapercebido diante de Ti. Senhor, é impossível enganar ao Senhor, meu Deus. O Senhor é perfeito, o Senhor conhece a verdade de cada coração. Davi aqui, meu Pai eterno, ele estava se abrindo para ser sondado, para ser, meu Pai, esquadrinhado, para ser, meu Pai eterno, manifesto, tudo que havia nele, meu Pai, para que ele fosse curado, para que ele fosse tratado, para que ele fosse liberto. E como ele mesmo encerrou o salmo dizendo: Senhor,
Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, Senhor. Que hoje, meu Pai, Tu deste esta palavra. Senhor, nós não queremos viver religiosamente, Senhor. Aquele que vê o cisco no olho do outro e não enxerga, meu Pai, as próprias traves na própria vida. Não, Senhor, nós queremos ser pessoas que sondam a si mesmo, que encaram-se no espelho da palavra todos os dias, Senhor, e que realmente reconhecem a área da deformação e se abrem para a cura, meu Pai. Nós queremos viver a Tua libertação genuína, nós queremos viver o Teu milagre, nós queremos viver a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Vê se há algum caminho mau e guia-nos, meu Pai, pelo caminho eterno, Senhor. Eu oro pelo Teu povo, pela Tua igreja, aqueles que estão comprometidos mentalmente, espiritualmente, aqueles que estão comprometidos na mente, nos sentimentos, e Satanás, meu Pai, tem sabido disso, tem se aproximado dessas pessoas, porque, meu Pai, elas têm sido pessoas, meu Pai, que o Teu próprio Espírito vê, Senhor, que não tem agido dignamente diante da Tua glória, da Tua verdade, da Tua integridade, da Tua inteireza, da Tua santidade, Senhor. E Satanás quer destruí-las, quer lançá-las num abismo, quer afastá-las da comunhão. E Satanás envia os seus propriamente a esses que estão comprometidos mentalmente, sentimentalmente, espiritualmente, porque Ele quer arrancá-los, meu Pai, da bênção. Ele quer arrancá-los, meu Pai, da cobertura do Teu sangue. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus que esquadrinha, o Senhor é o Deus que sonda, o Senhor é o Deus que prova, e muita gente tem sido provada e tem sido manifesta, meu Pai, o que há na alma, meu Pai. Senhor, dê ao Teu povo inteireza, dê ao Teu povo, meu Pai, força, dê ao Teu povo retidão, dê ao Teu povo uma língua só, dê ao Teu povo um só coração, dê ao Teu povo um só sentimento, dê ao Teu povo, meu Pai, a Tua glória, a Tua verdade, e que Satanás seja envergonhado na vida de todo aquele, meu Pai, que der ouvidos à Tua voz, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que cada um que quando passar pelo Teu teste, Senhor, Senhor, seja achado inteiro, seja achado, meu Pai, meu Deus, numa só fala, meu Deus, numa ação que, meu Pai, corrobore com a fala, num comportamento que corrobore com as palavras, com um comportamento que corrobore com as ações, Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, e, meu Deus, guia-nos pelo caminho, meu Pai, da Tua salvação, do Teu milagre, do Teu impossível e da Tua glória, em nome de Jesus. E todo coração dúbio, todo coração comprometido, meu Pai eterno, Senhor, liberta, Senhor amado, essa pessoa das garras de Satanás, das garras, meu Pai, do espírito do engano, da mentira, do espírito demoníaco da falsidade, do espírito demoníaco da ingratidão, do espírito demoníaco da apostasia, porque Satanás só quer ter o prazer de destruir essa alma, Senhor, mas o Senhor é o Deus que sonda, que conhece, para, meu Pai, fazer nova todas as coisas na vida daquele que crer. Então faz o milagre, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, faça a obra completa nessa noite, nas nossas vidas, na vida de todo aquele que crer, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças ao Senhor. Aplauda Jesus. Glórias ao nosso Deus. Pegue, por favor, na sua cadeira esse envelope. Aleluias. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, entregue-o na casa do Senhor.
A Bíblia fala que quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Queridos, é muito real isso. E nós muitas vezes pensamos, Deus não vê quantidade. Deus não vê, mas a terra vê. A semente vê. Se você pegar um grãozinho só e pô-la na terra, a terra vai colher, vai retribuir o que você pôs. Então, ponha a sua semente no altar. Coloque o seu dízimo, sua oferta. Seja repreendido todo espírito de miséria. Seja repreendido todo espírito maligno do nosso meio, da vida do povo. E que haja prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te examine. Que o Senhor te esquadrinhe. Que o Senhor te sonde. Que o Senhor te prove. E você seja aprovado. Em nome de Jesus. Pai eterno, te glorificamos. Tua palavra é vida. Tua palavra é verdade. Tua palavra é livramento. Senhor, quem se esconderá, meu Pai, dos teus olhos? O Senhor nos sonda. O Senhor nos conhece. O Senhor esquadrinha nosso andar, nosso levantar, Senhor, nosso deitar. Senhor, Deus Todo-Poderoso. Senhor, purifica as nossas vidas. Em nome de Jesus, entregamos a Ti nossa oferta. Que o nosso amor à Tua obra não seja só de palavras, Senhor. Mas nós, meu Pai, revelemos, Senhor, nos nossos atos, nas nossas entregas, nas nossas ofertas. Porque, meu Pai, até hoje, é o Senhor que tem mantido essa igreja, Senhor amado. Levanta, meu Pai, nesse lugar. Pessoas, meu Pai, que se acumulem, meu Pai eterno, aos que amam a Tua obra. E se ajuntem, Senhor, não, meu Pai, para arrancar, mas para retribuir, para, meu Pai, multiplicar, para, meu Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, somar, meu Deus, e manifestem o amor à Tua obra, Senhor eterno, o amor pela Tua casa, e que todas as necessidades da Tua casa sejam supridas em glória por Cristo Jesus. Rei Calamaçude, canta, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, manda ajudadores, Senhor, para esta obra, porque o Senhor é Deus, meu Pai, e Tu sabes, meu Pai, do desejo do nosso coração, que é Te adorar, que é Te exaltar, que é glorificar o Teu nome nessa terra. Abençoa, multiplica, prospera, Senhor, e dê a vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Quem trouxe a sua oferta, o seu dízimo, coloque no gasofilácio ou entregue a oferta via Pix, em nome de Jesus. Amém? Nós encerramos quinta-feira, culto de libertação poderosa. Não perca, em nome de Jesus Cristo. Sábado, todas as irmãs, algumas vão trabalhar, nós sabemos. Nós estaremos aqui, vai ser o início de uma visão. Amém? É uma visão que eu tive, clara. Eu tive mais ou menos no 2º ano da igreja, só que eu não via condições nenhuma de implantar essa visão, e chegou esse momento, e eu tenho paz para esse momento, e nós vamos nos unir e vamos realizar em nome de Jesus. Amém? Nós vamos, o quê? Sondar nosso trabalho. Amém? Vamos executar, né? Vamos planejar? Vamos desejar? É porque precisava ter. Vamos fazer. Agora vai ter? Vamos fazer. Vamos, em nome de Jesus, nos dedicar. Deus fará o resto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Erga a tua mão ao alto. Todos serão procurados pela presbítera Cleide. Envia um suco, envia, né? Ela vai estar conversando com cada um. O que você pode doar? Não precisa ser grande quantidade, até porque é só interno. Amém? É só nós mesmos, é um discipulado mais a área. Então, procurem ela vai procurar vocês e será uma bênção em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a vida dos teus servos. Pai, nós saímos daqui com temor e tremor, Pai. E como Davi, Senhor, eu posso dizer, Pai eterno, que o Senhor, meu Pai, olhe, Senhor, se há algum caminho mau em nós e guia-nos pelo caminho eterno. Se há algo na nossa vida, Senhor, que queira e está em nós, que Satanás quer usar, meu Pai, para nos afastar da nossa salvação. Então, Senhor, arranca o mal, meu Pai,
e nos mantém debaixo da tua presença. Eu abençoo os teus servos, eu os entrego no teu altar, declaro prosperidade, libertação e vitória. Eu os abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Um beijo, vai com Jesus. Se quiser um docinho, pode pedir que tem na cantina. Se quiser um salgadinho, pode pedir que tem na cantina. Quiser um docinho, pode pedir que tem na cantina.